Renata, Sara, tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Quem aí que está me escutando já deu uma lida na RDC 512? Se quiser dar um joinha aí pra gente, para saber se você já leu a RDC 512, já deu uma folheada nela. Como é que está? Hoje, o nosso tema são sobre os conceitos que estão na RDC 512. A minha intenção aqui com vocês é dividir a RDC 512 e a gente ir estudando ela devagar, para a gente assimilando o que teve de novo, ou o que ainda continua na RDC. E a gente está conversando um pouquinho. Então, eu gostaria muito que vocês que estão aqui comigo interagissem, compartilhassem aí o que vocês sabem, qual é a dúvida de vocês, porque aí a gente vai tendo uma conversa bem legal, tá bom? Tem mais gente chegando aqui. Fábio, boa noite, Fábio. Raíza, oi, Florzinha. Bruna também tá aqui conosco. Então, vamos começar a falar, né? Pessoal, por que surgiu a RDC 512? A RDC 512, ela é uma RDC que veio revogando a RDC 11. A RDC 11 era uma RDC para nós que trabalhamos em laboratório, uma RDC muito comum para gente. Porque é uma RDC que norteia um pouco as nossas atividades, a questão de gestão da qualidade do laboratório. Então, essa RDC 512, ela veio agora para dar uma revigorada aí na questão de laboratório. E aí a gente vai estudando alguns conceitos dela, nós vamos ver o que mantém, o que mudou. E para isso, eu queria começar com vocês falando para que ela serve, para quem que ela serve. E conversando aqui, observando vocês, eu já estou vendo que para grande parte de vocês ele atende. Porque ela veio para atender aqueles laboratórios que trabalham com controle de qualidade. Então, se você trabalha no laboratório que faz análise de controle de qualidade, a RDC 512 serve para você. Ela veio para você, para implementação lá nas suas atividades. E qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é assim, para mim é uma das coisas mais lindas que tem, porque ele vem para atuar na questão de qualidade das análises, na questão de confiança das análises e na questão da segurança. Então, ela tem 3 pilares para a gente estar trabalhando: qualidade, confiança e segurança. E essas características, elas vão atender aqueles laboratórios que fazem análise de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, se você está aí submisso à vigilância sanitária, é para você essa análise, tá? E serve tanto para laboratórios públicos quanto para laboratórios privados. Então, se você trabalha em laboratórios oficiais, institutos de pesquisa, instituições de ensino, laboratórios prestadores de serviço ou um próprio laboratório de organização, a RDC 512 também atende, tá? E quais que são esses produtos sujeitos à vigilância sanitária? Como é que a gente sabe se o produto que eu estou analisando, ele está ali sujeito à vigilância sanitária? Olha só, é uma infinidade de produtos, tem uma gama de produtos aí que você pode estar fazendo análise e ele está atendendo a vigilância sanitária.
Então, vamos lá. Primeiro, alimentos. Alimentos é um dos produtos que está sujeito à ação da vigilância sanitária. Cosméticos, produtos saneantes também estão sujeitos à vigilância sanitária. Embalagens em geral, principalmente as embalagens que vão entrar em contato com esses produtos, seja alimentos, cosméticos, saneantes, eles também estão sujeitos à vigilância sanitária. Insumos farmacêuticos, então matéria-prima, que são utilizados para a produção de produtos farmacêuticos, também estão sujeitos. Medicamentos, está muito sujeito à vigilância sanitária. Produtos para a saúde em geral e vacinas. Então, tem uma infinidade de laboratórios que estão aí nesse grupo sujeito à RDC 512. Então, como eu disse para vocês, a RDC 512, ela não é uma resolução que vem assim para atrapalhar o andamento do laboratório. Ela vem para ajudar a gente a ter segurança de que a análise que eu estou fazendo, ela está atendendo às conformidades e elas vão trazer mais confiança no seu resultado, tá? Muita gente assimila ela com a ISO 17025, porque é uma norma que também é voltada para laboratórios e as duas se parecem muito. Se você colocar uma próxima à outra, você vai perceber que elas têm muitas coisas em comum. Só que a RDC 512, ela é uma resolução mais simplificada, principalmente no seu linguajar. Então, você pode observar que às vezes ela é mais fácil de entender. Ela traz requisitos mais simples de serem cumpridos e de uma forma também mais objetiva. Então, tanto que se você folhear a RDC 512 e folhear a ISO 17025, você vai perceber que as duas têm uma diferença muito grande de conteúdo, porque a RDC 512 ela é mais simplificada, assim como a RDC 11 também era mais simplificada. Então, vamos ver aqui. Nós já vimos para quem que é essa resolução, se o seu laboratório atende ou não a essa RDC. E outra coisa que eu queria falar para você, recentemente a RDC 12 de alimentos, ela foi revogada também, e ela foi revogada pela RDC 390, que também ela é bem recente, que ela entrou em vigor agora no final do ano passado. O que essa RDC 512 tem a ver com a RDC 390? Porque tem um parágrafo na RDC 512 que diz assim que o fato de você estar seguindo a RDC 512 não isenta o laboratório de também atender a RDC 390 e de outras legislações específicas da sua área de atuação. Então, assim, a RDC 390 ela é bem voltada para alimentos, água em geral, mas se você está na área de cosméticos, está na área de produtos de medicamentos, você também tem que atentar para legislações específicas da sua área, ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, quiserem fazer algum comentário, podem ir falando aí, que eu vou acompanhando vocês aqui, tá? Aqui é tranquilo, não tem problema, é pra gente estar aqui batendo um papo mesmo e conversando. Então agora, eu queria trazer para vocês algumas definições e eu queria trabalhar com vocês essas definições e comparando elas para a gente aproveitar e tirar algumas dúvidas, tá? A nossa aula hoje, ela vai ser bem introdutória, só para a gente ter esse conceito geral sobre a RDC 512 e na próxima aula a gente vai aprofundando em outros aspectos da RDC 512. Então, a primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês, ação corretiva e ação preventiva. São dois conceitos que a RDC 512 traz para a gente e que é muito importante a gente entender ela para depois a gente aplicar na hora certa. O que é uma ação corretiva? Ação corretiva é quando eu já tenho uma não conformidade.
eu já tenho algo que desviou da sua atuação ali, ele já desviou da ação certa. Então, eu tive uma não conformidade no meu processo e através dessa não conformidade, eu tenho que ter uma ação corretiva. Então, eu tive um desvio no meu processo ou nas minhas atividades e eu venho com uma ação corretiva para corrigir isso daí. Então, isso é uma ação corretiva. Ação preventiva é quando eu já sei que há um risco de acontecer algo. Se existe esse risco de acontecer algo, eu tenho que prevenir, eu tenho que impedir que isso aconteça. Então, eu vou ter ações preventivas para impedir esse potencial risco. E ele também pode servir como um ponto de melhoria. Então, muitas vezes a gente tem um receio de ir apontando esses pontos de melhoria no nosso processo e a gente vai tratando mais as ações corretivas, ações preventivas. Mas a gente também tem que ter esse olhar de estar enxergando os nossos pontos de melhoria. Eles também entram como ação preventiva. Outra diferença que eu queria destacar com vocês: calibração e qualificação. Se você atende a ISO 17025, provavelmente o seu laboratório já está acostumado a ter essas ações no seu laboratório, que é a calibração e a qualificação dos seus equipamentos. Mas se você não atende a ISO 17025, não se preocupe. A RDC 512, ela também veio reforçar isso e veio mostrar pra gente qual a diferença entre eles. Então aqui, o que é calibração? Olha como que a RDC 512 traz pra gente esse conceito. Que a calibração ela é uma relação entre os valores de grandezas indicados no sistema de medição e os valores fornecidos por padrões e material de referência. Então, o que significa isso? Quando eu calibro algo, por exemplo, quando eu calibro uma balança, ou quando eu calibro um termômetro, eu vou comparar aquele valor que está indicado no meu equipamento com um padrão de referência. Por isso que eu estou calibrando. Eu sempre calibro ele comparando com um padrão de referência, com um padrão. Qualificação, eu já não comparo ele com o padrão. O que eu faço na qualificação? Eu faço um estudo do meu equipamento. Então, se esse equipamento ele faz medição de temperatura, eu vou fazer uma qualificação dele, eu vou estudar como que a temperatura se comporta dentro desse equipamento em vários pontos. Então, vamos pensar numa estufa. Quando eu faço um estudo de qualificação, eu vou avaliar se todos os pontos da minha estufa, sejam elas nas laterais, sejam nos pontos centrais, eles estão, como que a temperatura dele está. Se ela está variando muito, se ela mantém estável durante o período, ou se tem algum ponto que está muito fora e ele não está conseguindo atingir aquela temperatura que eu desejo. Então, quando eu faço esse estudo de qualificação, eu consigo verificar como que essa temperatura está sendo distribuída em todo o meu equipamento. Isso é muito importante para a gente no laboratório, porque se a gente percebe que determinados pontos eles não atingem aquela temperatura que a gente deseja, o ideal é que a gente elimine esses pontos e não use determinados pontos na estufa. Vamos supor, eu cheguei à conclusão que na lateral esquerda da minha estufa, ela não está atingindo a temperatura que eu desejo. Ela varia demais com relação aos parâmetros do meu método. Eu elimino aqueles pontos e trabalho só com a camada central do meu equipamento e a camada direita e o lado direito do equipamento. Então, eu evito trabalhar, evito colocar material no lado esquerdo, porque eu sei que ali a variação dele vai ser muito maior, tá?
Então, calibração e qualificação são essas as diferenças. Pessoal, tá tudo bem aí? Se tiver tudo bem, vai me dando um joinha, ou senão aperta o coraçãozinho aí, só para eu saber que você tá entendendo direitinho, tá? Eu vi que chegou mais gente aqui. Maíra, Aline, Roberta, Aline, saudade sua, Aline. Elaine, Adriana. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Ah, agora sim, chegou uns coraçãozinhos aqui, agora eu tô entendendo, tô vendo que vocês estão entendendo. Então, vamos lá, vamos continuar. Auditoria e ensaio de proficiência. São dois termos também que pra gente é importante demais a gente entender. Oi, Aline, tá joia? Ai, até minha tia tá aqui, Maria Helena. Oi, tia, tudo bem? Olha só, o que é auditoria? Gente, a maioria das pessoas tem muito medo de auditoria, né? Não precisem ter esse medo. Porque a auditoria, ela vai vir para dar aquele olhar geral no nosso processo. Então, quando a gente fala de auditoria, até o conceito que está aqui na RDC 512, ele é muito semelhante ao conceito que está lá na ISO 17025. Então, olha só, é um processo sistemático, independente e documentado para avaliar a extensão do atendimento a requisitos especificados. Nossa, que tanto de palavra estranha, né? Mas vamos lá, para que serve tudo isso? Porque quando eu faço uma auditoria, eu estou avaliando o meu processo de uma forma bem detalhada e sempre seguindo alguns requisitos especificados. Vamos pensar aqui na RDC 512. Se a vigilância sanitária vier fazer uma auditoria no seu laboratório para auditar a RDC 512, ela vai auditar somente a RDC 512, porque ela vai verificar se o seu laboratório está atendendo todos aqueles requisitos que estão na RDC 512. Se ele for auditar a ISO 17025, ele vai seguir o que recomenda a ISO 17025. Então, sempre a auditoria, ela parte de uma base. Então, ele vai pegar uma norma e vai verificar se o seu laboratório está atendendo aquela norma. E para verificar isso, tem todos aqueles critérios que tem na norma. Quando você não atende aquele critério, aí entra a não conformidade, porque é o não atendimento a um critério, tá? E uma das coisas importantíssimas que são olhadas na auditoria é o ensaio de proficiência. Por que é tão exigido um ensaio de proficiência? Assim como é exigido vários outros requisitos também. Ensaio de proficiência é quando a gente vai avaliar o desempenho do nosso método. Existem outras formas da gente avaliar o desempenho do nosso método, como a verificação de métodos e tudo mais, mas o ensaio de proficiência é uma forma de você avaliar o seu laboratório diante de um monte de laboratório. Então, é uma forma de você comparar o seu resultado com o resultado de vários laboratórios e saber se o seu método ele está correspondendo à expectativa de todos esses laboratórios e sempre comparado a um padrão. Sempre tem que ter um padrão. Então, quando é enviado uma amostra para você fazer um ensaio de proficiência, essa amostra ela já tem um valor determinado. E nesse valor determinado, você, quando faz a análise no seu laboratório, você vai estabelecer se o seu resultado está dentro desse valor determinado ou não. Sempre avaliando a incerteza nele. Tem um valor que um limite que é aceitável. E aí, diante disso, você vai saber, nossa, meu laboratório está ótimo, ele está dentro do parâmetro aceitável e diante de todos os outros laboratórios, meu laboratório está bom. Os outros
Tem uns que estão melhores, tem uns que estão piores, mas o meu tá ali na média. Então a gente tem que entender e começar a avaliar os ensaios de proficiência para saber como que o seu laboratório está se comportando diante dos outros, tá? Tranquilo aqui? Tudo bem com vocês? Jéssica, Geisa, boa noite para vocês. Um outro termo que, para mim, que trabalho com microbiologia, é muito importante, e aqui vem um conceito que a gente não vê na ISO 17025, é a questão da biossegurança. Então, assim, biossegurança, ela é a condição de você avaliar se todas aquelas ações que você está tomando no seu laboratório, elas estão prevenindo, reduzindo ou eliminando os fatores de risco. Sempre pensando na segurança, na saúde humana, na saúde animal e do meio ambiente. Então, quando a gente pensa assim, nossa, para que eu... vamos pensar aqui numa situação no laboratório que às vezes a gente fica assim tão crítica, né? Por que eu tenho que sanitizar a bancada do laboratório, passar o álcool e tudo mais, todas as vezes que eu vou fazer análise? Por que eu tenho que fazer isso? Porque isso é uma segurança para você como analista, então para a pessoa, de que não vai haver contaminação para você. E também é uma segurança de que a sua análise não vai ser contaminada pelo provável micro-organismo que pode estar ali na bancada. Então a gente tem que pensar em vários fatores. Outro exemplo. Por que eu preciso trocar o filtro da minha cabine de segurança biológica de tempo em tempo? Não posso deixar ele lá congestionando, sujo e tudo mais. Por que eu tenho que me preocupar com isso? Porque eu, como laboratório, eu sou responsável pela qualidade do ar que eu emito. Então, quando eu estou fazendo análise, está emitindo ali micro-organismos no ambiente, está emitindo gases poluentes, eu sou responsável por isso. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Isso é biossegurança, isso é segurança do laboratório, é segurança do meio ambiente, é segurança dos seres humanos, porque você está preocupado com outro ser humano também, tá? Então, tem várias atitudes que a gente toma, que a gente age no laboratório para prevenir, para reduzir ou até para eliminar esses fatores de risco, ok? Geisa ou Geisa, boa noite. Rosângela, tudo bem? Um outro conceito que a gente pensa demais nele e às vezes gera um pouco de confusão na gente. Procedimento e registro. Qual a diferença entre eles? Vamos lá. Procedimento é um documento escrito que ele já vem te orientando a como fazer, a como executar algo. Então, vamos pensar aqui num procedimento para higienizar a bancada. Como que é o procedimento correto de higienizar a bancada? Nesse documento vai vir descrito como que você deve higienizar a bancada, de qual periodicidade, qual que é a solução correta que você deve utilizar. Então, isso é um procedimento. Agora, o registro é quando eu vou lá e identifico quando que eu realizei essa higienização. Quem realizou essa higienização? Que dia? Que hora? Então, quando eu faço a minha anotação, isso é um registro, tá? E registros, gente, muito cuidado, porque existem regras específicas para a gente preencher registro em caso de rasura e tudo mais, e a gente vai tratar ele aqui na 512, tá bom? Um outro termo que eu gostaria muito de tirar dúvida com vocês é sobre validação e verificação. São duas definições que a gente
se depara demais na nossa rotina laboratorial e que às vezes gera um pouco de dúvida. O que é validação? Validação é quando eu preciso comprovar que o meu método está agindo corretamente, só que eu não tenho nenhum procedimento padrão para isso. Por exemplo, eu vou fazer análise de... Deixa eu pensar uma aqui, gente. Uma boa aqui que o pessoal de água confunde demais. Eu vou fazer análise por um kit, análise de bactérias heterotróficas que está saindo aí da portaria mesmo de água, não está sendo mais exigido, né? Mas eu vou fazer por um kit que não está previsto no Standard Método. Então, não existe já um procedimento para bactérias heterotróficas, mas não utiliza esse kit que eu quero utilizar. Para isso, para eu utilizar esse método no laboratório, eu preciso validar ele, porque não existe uma norma, um procedimento específico, principalmente normalizado, que determina que eu tenho que utilizar aquele kit que eu estou querendo. Então, eu tenho que validar. E a validação é um estudo bem detalhado, com várias pessoas comparando o método que eu vou trabalhar com outro método que já é normalizado. Eu tenho que comparar os dois para saber se os dois vão me dar o mesmo resultado, tá? A verificação, não. A verificação ela é bem mais simples, porque eu já estou utilizando um método que já é normalizado, um método que já tem o script dele todo escritinho, só que agora eu tenho que verificar se ele vai atender, se ele vai corresponder às minhas expectativas, a expectativa do método, com todas as condições que eu tenho no laboratório. Então, vamos supor, de novo, bactérias heterotróficas. Existe um método do Standard Método que determina como que se faz bactérias heterotróficas. E eu quero adotar esse método. Só que alguém já fez esse estudo nas condições dele, com reagentes dele, com equipamentos dele. Agora eu quero saber se no laboratório que eu vou trabalhar, o que eu estou trabalhando, esse método vai, como é que eu digo? Vai dar o mesmo resultado, um resultado similar com as minhas condições, com os meus equipamentos, com o meu pessoal, com os meus analistas, com a marca dos reagentes que eu trabalho, com aquelas condições estruturais do meu laboratório, se com todas essas condições ele vai continuar dando um resultado similar, ele vai continuar tendo o desempenho que o método exige. Isso é uma verificação. Então, quando eu faço verificação e validação, a principal diferença deles é que na validação eu preciso comparar com o método que é normalizado. Na verificação, não. Na verificação eu vou verificar como que o meu método está desempenhando no meu laboratório com as minhas condições, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje são esses conceitos e principalmente a gente pensando neles, porque a gente vai precisar desses conceitos para a nossa próxima aula. E a nossa próxima aula está programada para quinta-feira. Quinta-feira nós vamos começar a ver os requisitos organizacionais e de gestão. Como que o laboratório deve se organizar em termos de gestão, em termos de qualidade, quais os documentos que tem que ter, como que o pessoal que trabalha ali, quais são as responsabilidades dele, tá? Então, quinta-feira nós vamos começar a falar sobre ele, tudo bem? Estou aqui agora para tirar dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida com relação a esses conceitos que a gente falou, para quem que atende essa norma, eu vou deixar um tempinho aqui para você me fazer essa pergunta, tá? Enquanto isso, deixa eu saudar aqui a Kátia, uma grande amiga, formou comigo. Fabiana, seja bem-vinda, Fabiana. Boa noite para vocês. Essas aulas serão uma sequência de aulas para a gente estudar sobre a RDC 512,
tá? A RDC 512, ela veio substituindo a RDC 11, que era de 2012, e a RDC 512, ela entrou em vigor agora, dia 1º de julho. Então, a gente ainda tem, assim, tá muito fresquinho na nossa cabeça, tem muita coisa nova, e a gente vai estudar um pouquinho esses conceitos, essa norma, essa legislação que está aí para atuar nos nossos laboratórios de controle de qualidade. Não tendo dúvidas, estou aqui esperando vocês para ver se vocês fazem alguma pergunta, algum comentário. Quero agradecer você que esteve aqui comigo e dizer que se você tiver ainda alguma dúvida, se depois você ler lá os conceitos e tiver alguma dúvida, eu estou disponível para tirar sua dúvida, para conversar com você, seja pelos comentários aqui no vídeo ou mesmo no direct, tá? Um beijo para você, boa semana, bom restante de semana e eu encontro vocês na quinta-feira com o nosso próximo assunto, tá bom? Um abraço para você. Você tá me falando sozinho.